olha como é que é, não tinha nem dinheiro para participar. E aí eu fiquei pensando, eu vou perguntar se eu fui atrás de cartão de crédito, aí não consegui. Eu vou pedir um adiantamento. Também fiquei pensando, não, não vou pedir adiantamento, não. Eu vou perguntar se eles aceitam boleto bancário, né? E aí, como é que fala? Fui com a pessoa, perguntei, pronto, já vou pagar a terceira parcela. Eu estava com medo de dar o primeiro passo, dei o primeiro passo, porque a gente tem crenças e a crença trava, né? A crença trava a gente de um modo que aí depois apareceu tantas crenças. Eu tenho essa. Eu fiquei até assim, meu Deus, eu tenho tudo isso de crença, isso me trava, né? Aliás, me travava e às vezes eu trabalho contra isso que ainda me trava um pouco, né? E aí, primeiro quando tu tem uma pessoa que, no caso, casal, tu não decide só tu, por exemplo, eu pagava as contas, tipo assim, a Ana tem uma parte de pagar as contas. O esposo tem a parte de pagar a conta. Por exemplo, financiamento do apartamento. Eu pago minha parte, meu marido paga a parte dele. Claro que a gente sabe o que a gente tem que pagar no mês. Mas eu não tinha nenhuma planilha de orçamento, tudo bagunçado, não tinha nenhum. Quando eu fui fazer a planilha de orçamento, eu vou te falar, eu fiquei desesperada. O meu marido é funcionário público. Eu sou empresa privada, né? Eu tenho só um filho. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. E aí eu fiquei colocando pressão no meu esposo, sabe? Assim, desde quando começou a mentoria, eu fiquei pressionando, uma pressão psicológica. Claro que isso, de uma certa forma, desgasta um pouco a relação. Eu perguntava, e aí, já resolveu? Quando que vai resolver? Eu sei que nessa brincadeira, a gente cortou nossa TV a cabo. Ah, essa conta era um gasto de 400 e uns quebrados. Era embutido TV a cabo, era coisa de futebol, a conta de celular dele. Além disso, ele tinha outro celular, assim, uma coisa desregrada, sabe? E aí eu cortei também um stream que fala, eu assistia meus filmes, eu fiquei com um só, cortei também, vendi várias coisas assim de roupa, e aí por que eu cheguei nisso? Eu acho que eu estava vendo, eu acho que era o Instagram, e aí vi a informação, ou era Facebook, não estou lembrando. E aí me chamou a atenção, porque isso era uma das coisas que me incomodava muito. Eu não queria ficar no fundo do poço, porque isso estava me afetando psicologicamente, é um desgaste mental. Por que eu cheguei nisso? Em 2020, assassinaram meu pai, então isso me causou um trauma. Eu ainda tenho um trauma, certo? E aí, com isso, uma das do meu gasto maior é o aplicativo Uber, que meu Uhum. marido não gosta de dirigir, a gente tinha um carro, a gente vendeu o carro, porque carro é uma família. Então, com isso, tipo assim, para vocês terem ideia mais ou menos quanto que eu gasto, assim, por alto, porque antes eu não gastava tanto porque ia eu e meu filho para o trabalho, nós dois juntos. Então era uma condução para nós dois. Depois agora meu filho está na faculdade, então esse trauma devido à segurança ainda é uma das coisas que me afeta. Então eu não quero que aconteça isso que aconteceu, essa tragédia. Então eu me resguardo meu filho e meu marido. Claro que no futuro, aí depois desse curso que eu estou fazendo, eu tentei andar uma semana de ônibus, para vocês terem ideia, para ver se eu economizei, sim. E aí eu ia lendo um livro no ônibus, ia fazendo algumas coisas para tirar esse pensamento da minha cabeça dessa parte aqui, dessa tragédia, né? Tipo assim, às vezes quando a gente tem mais medo, a tua mente te sabota. Quando tu tem Ah, mais medo, parece que vai acontecer aquilo que aconteceu.
na tua família contigo a qualquer hora, então tu fica sobressaltada, a palavra é essa, sobressaltada. Então eu tentei andei uma semana de ônibus ainda, ida e volta. Isso foi para mim um sucesso foi eu ter vencido uma semana. Mas aí, nesse processo, quando eu estava andando uma semana de ônibus, é, parece que tem um alerta. A psicóloga falou para mim, e a neurolinguística, que eu tenho um alerta que fica na minha cabeça, então eu fico, sem querer, eu vejo tipo assim, a pessoa dentro do ônibus é, furtando. Então, numa dessas agora, quando eu estava no ônibus, eu vi de novo os caras furtando dentro do ônibus. Como eu moro numa zona, sendo que eu moro em condomínio, mas só que, claro que eu não vou estar todo o tempo protegida disso. Eu tenho um mundo lá fora que eu tenho que seguir minha vida, tentar seguir a vida e tentar burlar isso para ver se eu já melhorei muito, né? Já melhorei muito em relação a isso. E aí eu voltei de novo a andar de Uber. O que aconteceu? Aí, numa desses processos, eu conversei com meu marido. Eu não quero isso para minha vida o tempo todo. Eu não aceito, falo para Deus que eu não aceito isso, não quero isso. E aí a gente decidiu. Eu moro no condomínio, né? Uma das partes do nosso salário é para pagar o financiamento. E aí, como numa das falas que você falou, que a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Tá certo. Tá certo. Aí minha mãe mora aqui no Eldorado, aqui em Manaus, eu moro em Manaus. Tem uma pessoa até que daí do grupo que mora em Manaus. E aí eu falei para minha mãe tem uma casa que tem 3 andares e a última tá sem uso. Aí eu falei para ela, mãe, eu venho para cá para tua casa e aí eu faço a reforma que tem que fazer e aí fica perto tipo assim, 5 minutos para a faculdade do meu filho, né? 5 minutos da faculdade. Vou pegar carona com minha irmã para ir para o trabalho. Vou, vai, tipo assim, 99% vai economizar, porque meu marido não tem medo de andar de ônibus. É minha, né? Então ele não tem medo de andar de ônibus. E aí a gente agora, porque em Manaus está chovendo muito, tem hora que sol, tem hora que faz chuva. Isso está atrapalhando essa mudança. E aí, de uma certa forma, me paralisa, né? Mas não depende de mim, é o clima. E aí eu fui lá com o meu chefe, falei com o meu chefe, olha, eu estou querendo fazer uns ajustes na minha parte financeira, e aí eu vou precisar adiantar meu décimo, porque antes eu pedia meu décimo, tipo assim, claro que eu pedia por necessidade, mas essa é uma necessidade diferente, né? Depois do curso. E aí, o que eu já falei para o meu marido? Claro que vai ter essas reformas, e aí a gente vai morar na minha mãe. Eu coloquei a meta 4 anos a 5 anos, e esse dinheiro eu já, aqui onde eu moro, é muito fácil alugar apartamento. Então, eu vou alugar o apartamento com esse dinheiro, eu vou guardando, ou então eu vou guardando para a gente, para pagar no futuro as parcelas, né? Vai ser tipo uma reserva. Eu ainda, agora nesse mês, quando eu receber agora, até sexta-feira, eu vou abrir a conta na corretora, Legal. da corretora, se Deus quiser. E aí tá dando tudo certo. No futuro, se Deus quiser, claro, diz que Deus pertence. E também eu estava com uma ideia que a minha irmã falou bem assim. Olha aqui, eu pensei também. Que a minha irmã falou, e aí eu fui na corda dela também, que tipo assim, o dinheiro que está guardado, é, tipo assim, do FGTS, um exemplo. Eu vou usar porque daqui a pouco eu vou esperar até eu sair da empresa para me usar esse dinheiro. Então, vou usar logo, a lógica. Uhum. E aí, agora, eu diminui mais o estresse, porque isso é uma das minhas preocupações, né? Legal. Estava me afetando muito isso. E, claro que quando a gente assiste as palestras aí no grupo, as reuniões,
recarrega tuas baterias, porque eu fiquei pensando, eu estava assistindo numa dessas aí que a gente teve, então eu não estou tão assim, tão com problema quanto a outra pessoa. Eu eu ainda posso alcançar meu objetivo. Então, o meu problema é só orçamento, é só ajeitar as contas, né? Claro que aí eu consegui nesse mês, eu peguei, coloquei bebê abandonado, como você ensinou, com fui lá no departamento pessoal, falei, olha, eu preciso que nesse mês não deposite o dinheiro na minha conta, tem outra conta, porque eu estou financiando, eu estou tentando negociar com o banco, então aí nesse mês eu vou de novo lá para tentar fazer isso, né? E aí, eu fiquei com o pé atrás para dar o primeiro passo. De onde que eu vou conseguir dinheiro, né? De onde eu vou conseguir dinheiro? E aí, eu quase nesse mês eu não pedi nenhum adiantamento de vale para pagar Uber, por quê? Porque com aquelas coisas que eu vendi, roupas, vendi panela air fry, vendi umas coisas, foi me dando dinheiro para me pagar o meu transporte, né? E aí eu agradeço, claro Legal. que eu preciso parar, assistir às aulas. Eu não gosto de inventar que eu assisti toda porque é mentira minha. Tem lá que vocês sabem quem assistiu, e graças a Deus, agora, também, antes a gente pedia, como eu chego muito cansada, e a gente pedia muita comida. Não quer jantar Hum. hoje? Pede um churrasquinho, pede sanduíche, pede tal. Eu acho que nesse mês, se a gente pediu uma vez que meu marido pediu, desde quando a gente começou esse treinamento, eu acho que eu pedi uma vez no mês, outra vez, não estou mais pedindo. Claro que dá um desespero, mas aí, e olha que eu vou te falar, para me confiar, eu tenho coisa da confiança, devido às coisas que acontecem, os traumas, tu fica muito com o pé atrás. Será se é verdade? Será se vai dar certo? Será se isso? A tua mente ela te sabota, né? É muito louco. E também eu até falei para minha mãe, até falei para o rapaz um dia desse, que quando eu estava assistindo quando a Sheila fez aquele treinamento lá, aquele tipo assim, como que você se vê, faz carinho na Ana, tudo isso, aquele processo, ela entra naquele dia, eu fiquei muito emocionada e falei para minha mãe falou que, sabe o que ela falou para mim, parar de participar do curso, porque vai que eu entre nesse êxtase e não volte mais, tipo assim, nessa Não. meditação, né? Ela ficou com medo. Mamãe, deixa eu falar minha experiência. Nesse dia, fiz todo o processo, claro que eu fiz todo o processo, mas eu não vi o rosto da Ana. Fiz todo o processo, não vi o rosto da Ana, mas sei que eu fui lá, fiz carinho nela, mas eu não consegui me ver, porque eu não estava totalmente conectada naquele momento. Mas eu sei, fiquei muito emocionada, quase não volto, estava chorando muito, porque eu me vi ali, tipo assim, Ana, faz carinho em ti, Ana, toca na tua cabeça, Ana, tu não tá sozinha, tu entendeu a lógica? Então, isso foi muito emocionante para mim, né? Legal.